Vamos começar mais um vídeo. A partir do livro de 1 João, no capítulo 2, a partir do versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Aí, como a gente já explicou essa questão de que existe dois Deus, dois universos, ou seja, então tem dois pais, dois filhos, que essa questão de pai e filho é aonde Deus está. Se Deus está no céu, então ele é pai. Se Deus está na terra, então ele é filho. O que é filho? Deus com corpo. O que é pai? Deus sem corpo. Deus no plano espiritual e Deus encarnado no plano material. Então essa é a diferenciação entre pai e filho. Na verdade, não são duas entidades, mas é o estado ao qual Deus se encontra. Deus só é pai quando não tem corpo. Quando ele tem, ele é filho. Entendeu? Então, se Deus está na terra, então ele está como filho. Ele está como filho. Entendeu? E não que vai existir um Deus que é pai e um Deus que é filho. Porque aí já não... E é exatamente esse o motivo pelo qual os judeus não gostam dessa questão que envolve a Trindade. Já explicamos também sobre isso, para não confundir com essa coisa de três Deus, enfim. Já explicamos isso em outros vídeos, quem quiser que reveja, né? Já explicamos tudo sobre isso. E não é o intuito explicar de novo nesse vídeo. Pois então, havendo dois universos, o Pai do universo de fora veio se encarnar como filho no universo de dentro, sabendo que no universo de dentro já tem um Pai lá em cima, que não é ele, porque o Pai que saiu de um universo não é o mesmo Pai que ainda está em cima nesse universo, que nem sequer desceu ainda. Vai ter o momento dele descer, que é na próxima manifestação do Cristo, né? Porque o primeiro Cristo é a manifestação do Pai do universo de fora, que é o Deus, o outro Deus, né? O Deus gringo, entendeu? É ele que se manifestou primeiro como filho dentro desse universo, entendeu? Então, o Deus desse universo, que é o dono dessa casa, só vai se manifestar na segunda vinda, entendeu? É ele que vai vir como sendo o novo Cristo, o dono desse lugar, desse universo, desse todo, entendeu? O dono do outro todo veio primeiro, mas o dono desse todo vai vir depois. Então essa é a boa nova que a fé bestiana prega, que o Deus daqui vai descer em forma humana. Se prepare, quem vocês estão esperando vai chegar, em breve vai descer, entendeu? E dessa vez será aceito por todos. Por quê? Porque quem é daqui vai aceitar o que é dele, entendeu? Quem não é daqui, nem vai ficar aqui para começar, nem vai ficar aqui para ver. Então esse é o alerta, entendeu? Porque o outro Deus vai levar os seus para fora. Então mas entendeu, né? Se um veio como filho de um Deus que não é ele, porque já tinha um Deus em cima, então quer dizer, um Deus filho de um Deus que não é ele, entendeu? Então tem um Deus em cima e tem um Deus embaixo, um Deus de fora embaixo, né? Encarnado em forma humana, enquanto o Deus de cima sem corpo, que é o Deus daqui de dentro. E aí mais para frente, esse outro Deus, né, que é o Jesus, né, quando devolver o corpo para cima, vai sair do corpo e aí vai fazer a troca, né? O Deus daqui que vai entrar no corpo agora do Cristo, entendeu? Então é preciso que as pessoas entendam que Cristo, o corpo daquele velho barbudo, né, não é velho, né? 33 anos não é velho, é o adulto, entendeu? Aquele homem de cabelos compridos, com barba, cabelo marrom, entendeu? Com as mãos furadas, que foi crucificado, tudo e tal, que passou por aquele processo da paixão, do sacrifício, da cruz e tal. Esse corpo humano vai ser utilizado por outro espírito, não vai ser mais Jesus. Embora tenha sido batizado como Jesus,
É aí que tá, quando for Jeová, já não vai poder mais chamar esse ser de Jesus, sabendo que é uma outra entidade que está ali dentro daquele corpo agora, e que não tem nada a ver com o que aconteceu antes, entendeu? Com a história que aconteceu antes, com o que fizeram daquele corpo antes de ele assumir. Entendeu? Como já explicamos, é como se alguém vivesse, pegasse o seu corpo antes de você usar, entendeu? E fizesse uma história com ele, aí você chega e aí tipo fica sem entender que história é essa que fizeram com o meu corpo antes de eu assumir ele, entendeu? Aí você chega, já tem uma história pré-definida acerca do que fizeram com o seu corpo e você começando a sua vida agora, tipo, agora que eu sou eu vou fazer minha história, mas parece que já fizeram uma história antes de mim. Eu tenho que viver conforme essa história que fizeram antes, né? Que do qual não tive controle, porque foi outra pessoa que fez e deixou para mim continuar. Entendeu? Então, como que vai haver essa ruptura entre a vida de um e a vida de outro numa mesma vida? Então, perceba, o Cristo do passado é um e o Cristo do passado é outro e o corpo é o mesmo. Entendeu? Então, como pode uma mesma vida ter duas vidas diferentes? Entendeu? Uma vida de infâmia, sabe, de desgraça mesmo, porque morrer na cruz é uma desgraça. Maldito aquele que for pregado no madeiro, não falam? Porque a morte de cruz é uma morte que é para bandido. É justamente uma morte que não é boa de se ver. Só vai para ali gente que não presta. Entendeu? E aí, numa outra vida, o cara vem todo glorioso, todo glorificado, todo luminoso, todo bem recebido, entendeu? Então, cara, pesa na balança. O mendigo e o luxuoso são duas vidas diferentes, cara. Eu peguei aqui um estereótipo mais para a pessoa poder entender o que eu quero dizer, a diferença gritante entre as duas, a vinda e a volta, né? Entre o Cristo do passado e o Cristo do futuro, corrigindo, né, que eu falei passado duas vezes aí, é o Cristo do passado e o do futuro, né? São dois Cristos diferentes, embora seja o mesmo Cristo, mas com espíritos diferentes. Então, já entendemos que quando o outro Deus vem como filho, o Deus está como pai lá em cima. Aí vai fazer a troca. Aí vai ser outro Deus como pai e o Deus descendo como filho. Ele vai ser o novo Cristo, né? Jeová Cristo a saber. Beleza. Só que aí que tá. Jeová já foi pai no passado, no tempo da lei. E agora no tempo do reino, ele vai vir como filho. Então Jeová é pai e futuramente vai ser filho, filho 2, né? O novo filho. E Jesus, né? Ele foi o pai no universo de fora, do qual ninguém conhece, porque ninguém estava lá. Mas dentro desse universo se manifestou como filho. Então temos Jesus que foi pai no universo de fora e que é filho aqui dentro. Foi, né? Ele foi o primeiro filho, né? O filho 1, no caso, né? Agora é ex, porque já não é mais. Entendeu? Voltou a ser pai de novo. Só que aqui dentro, né? Não mais como lá fora. Quando voltar para fora, aí vai ser. Mas estou querendo dizer, enquanto aqui dentro, porque vai perder o corpo lá pro outro usar. Entendeu? Então é essa que é a questão. Então você tem que entender o seguinte: havendo dois pais e dois filhos, qual pai e qual filho você está negando? Porque, que nem nesse versículo, aí voltando ao versículo inicial que eu citei, entendeu? Primeiro eu expliquei para depois entrar no assunto. Qual é o pai, qual que é o filho que esse anticristo está negando? Entendeu? É referente a Jeová, porque se o anticristo é a volta de Jesus, quem que ele está negando? Ele está negando Jeová como pai no tempo da lei, porque Cristo veio como opositor da lei, ou seja, a lei do passado, que é referente a Jeová, e o anticristo se opõe ao Cristo do futuro, que é justamente o Jeová Cristo no tempo do reino, entendeu? Que é a próxima era que está para se iniciar agora, que é a era de Aquário, entendeu? Um novo tempo vai começar a partir de agora, entendeu? Então é essa que é a questão.
Então, enquanto Cristo se opõe à lei do passado, o anticristo se opõe ao Cristo do futuro. Entendeu? Ou seja, tanto Cristo um quanto o anticristo são o mesmo Jesus, mas o Cristo 2 e a lei são o mesmo Jeová. Então, no caso, quem nega o Pai e o Filho é Jesus, porque ele nega o Jeová Pai e ele nega o Jeová Cristo Filho. E como já falamos também, né, que o Cristo, ele vem para representar Deus no universo de dentro. Só que a besta, ela vem para representar o outro Deus do universo de fora. E nós sabemos que Cristo é o Filho e Deus é o Pai, né? E aí, no caso, a besta, ele é o neto. E o outro Deus é o vovô. Então perceba essa ampliação, porque abaixo de filho é neto e acima de pai é vovô. E aí entramos numa questão, né? Já que é uma revelação progressiva, né? Se o cristianismo trouxe esse conceito de pai e filho e posteriormente o bestianismo agora traz esse conceito de vovô e neto, se fosse existir uma próxima religião além do bestianismo, haveria a possibilidade de existir um bisneto de Deus? Não, não tem como. Por quê? Porque o Pai no céu, o Filho na terra e o neto debaixo da terra, ou no abismo, né? Ou no centro, no núcleo da terra, enfim, referente aos mundos inferiores da terra, entendeu? Se fosse existir um bisneto, ele já cairia mais para baixo do debaixo da terra. E aí, se ele for para mais para baixo, ele já sai do planeta Terra, entendeu? Porque o limite é debaixo da Terra. Passou do debaixo da Terra, já sai do planeta. Então já não tem espaço para uma próxima pessoa se manifestar, porque ele já cai para fora do planeta. Então, esse daí já é o primeiro motivo de não haver o bisneto. O segundo motivo é pela questão da representação de idade, né? De fases da vida, que cada pessoa, entidade representa, né? No caso, o pai, que é Deus, representa o vovô, o velhinho, o idoso. Já o Filho de Deus, que é o Cristo, né? Ele representa o quê? O adulto, a fase adulta, madura, né? O ser humano já na sua idade, no auge, né, da sua idade, né? E já a besta, que é o neto, ele já representa a juventude, o jovem rebelde, entendeu? Ele representa essa fase da pós-adolescência e começo da fase adulta, entendeu? A casa dos 20 até os 30, entendeu? É essa fase que o jovem representa. Para haver um bisneto, ele teria que ser representado por uma criança. Então já não tem mais cabimento isso. Então já é o segundo motivo. Porque se o pai é vovô, se o filho é adulto, se o neto é jovem, o bisneto teria que ser criança. Porque é uma contagem regressiva, né? Ele vai diminuindo a idade. Entendeu? Então ele teria que voltar mais jovem do que antes. Então a próxima manifestação seria de criança. Então já não tem mais cabimento para isso acontecer. E outra, a besta, ela não vai voltar dos mortos. Por quê? Porque para haver uma próxima manifestação, a manifestação anterior da pessoa anterior que antecedeu a ela teria que voltar da morte. Que nem no tempo da lei, o templo foi destruído, reconstruíram um segundo templo, ou seja, ressuscitou o templo. Cristo passou pela morte de crucificação, mas foi ressuscitado, ou seja, ressurgiu da morte. A besta teria que ressurgir da morte do fogo para poder sobreviver e condenar o bisneto a uma próxima morte, entendeu? Então, quer dizer, haveria uma terceira morte, o que já não tem mais cabimento. O que poderia ser mais pior do que a morte do lago de fogo?
teria que haver uma terceira morte. Então já não faz mais sentido. Que a primeira morte foi com Cristo na cruz. A segunda morte foi com a besta no lago de fogo. E qual que é a terceira morte se fosse haver um bisneto? Tem que ser algo mais pior que o fogo e a besta teria que sobreviver ao fogo para poder condenar o bisneto. Porque é o próprio Cristo que como filho que vai descer para condenar o neto, que é a besta. Entendeu? Por quê? Porque Cristo sobreviveu à morte, mas a besta não vai sobreviver à morte. Por isso que tudo se encerra nela. Por isso ele é o último a morrer. Porque depois da besta não haverá mais ninguém. Depois do neto não tem mais ninguém. Entendeu? Então esse é os motivos pelos quais eu estou apontando aqui que não tem possibilidade nenhuma de haver um bisneto de Deus. Até porque, aí já entra o quarto motivo. Como a gente já falou, pai, filho, vovô e neto. Para haver um bisneto, ele teria que defender o quê? O vovô. E ele teria que defender um outro do outro universo, o universo C. Entendeu? Se a gente está no universo A, o outro Deus é dono de um universo B. Se ele defende um bisneto de D, ele é um bisneto, né? Se ele defende o bisavô, né? Bisneto de Deus seria ele defendendo o bisavô, né? O bisavô teria que ser dono do universo C, do outro universo, entendeu? Então já é um terceiro. Então, tipo, muito, muito, muito mais além. Então, tipo, aí já extrapolou, né? Então não tem cabimento defender. Aí ia ser pai, filho, vovô e neto, e bisavô e bisneto, entendeu? Então não ia dar certo isso daí. Então tudo se encerra no vovô e no neto. Eles são a última manifestação que falta ocorrer para esse mundo conhecer. E corrigindo ali de novo o que eu falei, o bisneto ia defender um bisavô, entendeu? Quem defende o vovô é o neto. O bisneto defenderia o bisavô. Mas é isso, entendeu? Então, tudo termina na besta. A besta é a última coisa nova que falta acontecer, entendeu? Porque Cristo voltando é figurinha repetida, entendeu? Uma diferenciada pelo fato de ser outra pessoa ali dentro daquele corpo, mas Cristo todo mundo já conhece, entendeu? Então, Teve o tempo da lei lá com Jeová, e aí Cristo se manifestou como novidade. E aí a tradição dos judeus, né, o sistema religioso foi lá e combateu Cristo, a novidade, entendeu? Para manter preservada a tradição do velho, entendeu? E a mesma coisa vai se repetir agora. A besta vem agora como uma novidade. E aí o Cristo, né, que é o tempo da graça, né? Vem para combater, né? Mas não é a graça, né? Porque a graça é referente a Jesus Cristo, é o reino, né? O reino é com Jeová Cristo, então é o Jeová Cristo que vai combater, entendeu? Que a graça já foi, não tem mais o que fazer. O passado não muda, o passado ficou lá atrás, entendeu? É com relação ao futuro que eu estou falando agora. Então, no caso, quem vai combater é o Jeová Cristo. Mas o que eu me refiro é o fato dos cristãos não aceitarem essa novidade, por estarem presos ao velho. Então é sempre esse atrito, né? Esse conflito entre preservar o velho, aquilo que se conhece até hoje como sendo aceitável, em combate ao novo que ainda não é aceito, que vai chocar com aquilo que eles já conhecem, entendeu? Então por isso que eu falo que toda novidade ela vem com com uma imagem de revolução. Por quê? Porque ela traz algo novo. E geralmente o que vem de novo, ela não é bem aceita assim de início. De início, não que ela não é aceita, mas é que leva tempo para maturar e a pessoa aceitar e incluir, né? Ter essa inclusão, entendeu? Porque o conservadorismo ele só vai manter o que ele sabe ali e tem como algo seguro na sua zona de conforto, entendeu? Se ela vê a novidade como uma ameaça a esse conforto que ela tenta estabilizar, entendeu? Então até ela diagnosticar, analisar bem se aquilo é algo procedentemente bom para ser aceito, entendeu? Enquanto não é aceito, é visto como ameaça. E aí você sabe, vai haver resistência.
Não vou aceitar, não vou aceitar, até o momento que aceita, entendeu? É de tanto insistir que acaba aceitando, entendeu? Mas é aquela coisa que você vê, né? As pessoas ficam admirando, nossa, olha Pedro, discípulo de Jesus, olha os discípulos lá, nossa, heróis da fé. Eu queria muito falar com eles se tivesse oportunidade, admira esses caras. Você admira porque é engraçado, essas pessoas fazem tanto livro sobre eles, documentário, tanta coisa falando sobre eles, mas eu duvido se essas pessoas que hoje elogiam esses caras, no tempo deles iam querer estar do lado deles. Não ia, entendeu? Ia dedurar pros caras, ó, mora aqui, pode pegar ele para matar, entendeu? Quer dizer, no tempo deles ia se ajuntar os outros para ferrar com eles, entendeu? Mas aí, como são pessoas que já saíram dessa para melhor, hoje eles são admirados, né? Hoje eles são vistos como heróis. Mas naquela época, os caras não queriam nem saber, entendeu? Virava o rosto para não ver, enfim. Eram pessoas tidas como inimigas. Agora, depois de um tempo, depois que foi aceito, aí são vistas como heróis. Então é engraçado ver que se fosse para viver no tempo deles, vocês não aceitariam eles. Só aceitam porque estão de longe, estão vendo de longe. Não estão mais naquela época. Mas aí voltando para o comecinho do vídeo, né? Se são dois pais, dois filhos, com quem está o Espírito Santo? Porque se são dois espíritos, é um para cada um, né? Um para o Cristo e outro para a besta, né? Que é a pomba branca e a pomba vermelha. A pomba vermelha já sabemos que pertence à besta. Dela ninguém tira, né? Agora com relação a Cristo, né? A pomba branca. Se existe duas versões do Cristo, né? O Filho 1 e o Filho 2, né? Que é Jesus Cristo e futuramente Jeová Cristo. A quem pertence o Espírito Santo? O Espírito Santo pertence a Jesus Cristo. Entendeu? Porque foi ele que se batizou na água. Jeová Cristo, quando volta, ele não vem para ser batizado, ele vem para ser o batizador. Porque é ele que vai batizar a besta no fogo, é ele que vai jogar ela no precipício abaixo para cair no lago de fogo e ser queimada viva. Entendeu? Então, enquanto o primeiro Cristo vem para ser batizado na água, ser batizado, o segundo Cristo vem para batizar. Não para ser batizado, para batizar no fogo ainda, entendeu? Então um foi batizado na água e o outro vem para batizar no fogo. Então precisa de alguém para jogar no fogo. Não vai ser ele, entendeu? Então o cara que foi batizado na água vai batizar o outro no fogo. Então o Espírito Santo, a pomba branca, né? Ela pertence a Jesus Cristo, porque foi ele que passou pelo batismo de água. Jeová Cristo não vem para ser batizado, então ele não tem Espírito Santo nenhum pousado sobre a cabeça. Então a Trindade só corresponde a Jesus Cristo, né? Ao Jesus Pai, Jesus Cristo Filho e o Espírito Santo para comprovar que ele foi enviado dele mesmo, vindo do universo de fora para parar aqui no universo de dentro. E aí, continuando, né, a segunda trindade, né, que aí é Jesus ex-Cristo como pai, o Jesus Júnior Besta como neto e o outro Espírito Santo que é a pomba vermelha, que pousa sobre o neto, que vai cair, vai descer, né, sobre a besta, né, quando a besta for jogada no lago de fogo, né, no batismo de fogo, para comprovar que ele é o neto de Deus, que ele foi enviado pelo Filho. Agora, para encerrar, voltando ao versículo inicial que eu falei, que eu não deixei passar despercebido, que fala que o anticristo nega que Jesus é o Cristo. Não, de forma alguma negamos. A gente fala que ele foi. É uma coisa, a palavra né? É como se continuasse sendo. Mas a questão que a fé bestiana tecla, a gente não nega que ele nunca tenha sido Cristo. Nós confessamos. Ele foi Cristo sim. Jesus teve seu ministério enquanto Cristo na terra. Naquele tempo. Entendeu? Não negamos que Jesus não tenha sido Cristo. Porque ele foi Cristo sim. Ele teve seu tempo de Cristo na terra. Só que o que a gente afirma é que daqui em diante ele não é mais Cristo. Ele foi
Entendeu? Percebe a diferença entre o é e o foi? Ele foi, não é mais. Aí entra naquela questão do Apocalipse lá, que fala que a besta era e já não é, mas voltou e vai para a perdição. Aqui que é a besta? Qual que é o significado da palavra besta? A volta daquele que um dia foi. Entendeu? É isso que significa besta, a volta daquele que um dia foi. Então, Jesus, ele volta agora como besta, não mais como Cristo, porque ele já saiu do corpo de Cristo, como falamos no início do vídeo, entendeu? Então a questão não é não afirmar que ele não tenha sido Cristo, é afirmar que teve um momento que ele foi e vai ter um outro momento que ele não vai ser. Então teve dois períodos que Jesus atuou, uma como Cristo e outra não sendo Cristo. Entendeu? Que é atual, que é a besta, né? A besta é ele não sendo Cristo, mais, né? Não que ele não tenha sido, já foi, passado, não é mais, não tem mais vigor hoje, não tem mais importância hoje, entendeu? Talvez num passado teve, mas agora não tem mais. É isso que a fé bestiana tecla. Aí vamos encerrar com um versículo bíblico. Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Se há tempo para tudo, para a noite, para o dia, para dormir, para acordar, entendeu? Você tem que entender exatamente esses dois lados. Jesus tem os dois lados, tem o lado Cristo e o lado besta. São dois lados do mesmo Jesus, entendeu? Infelizmente, os cristãos não vão poder conhecer esse outro lado de Jesus como besta, né? Porque eles já estão acostumados com a versão Cristo dele, entendeu? Mas aí os bestianos vão poder usufruir desse outro lado que Jesus é. Também é, né? Porque ele também era o Cristo e continua sendo para aqueles cristãos que acreditam que ele assim seja, né? Mas lembrando, passado, não tem mais peso hoje, né? Mas ele não deixa de ser os dois, né? Querendo ou não, é os dois lados dele, entendeu? Se um conheceu ele de uma forma, o que impede as outras pessoas conhecerem ele de outra? Entendeu? Ele atua nos dois lados. Então, é isso que o cristão tem que se conscientizar agora, de que Jesus tem uma nova forma, de que ele não está limitado só à questão do Cristo. Ele tem outra variação, que no caso é a besta, entendeu? Ele pode se manifestar tanto como foi no Cristo e agora está sendo na besta, entendeu? Mais uma vez, trazendo à tona sua manifestação agora de uma forma diferente, entendeu? Não insistindo no mesmo, ele não veio do mesmo jeito que ele foi, entendeu? Já voltou de uma forma diferenciada, entendeu? Para aqueles que não tinham aceitado Cristo naquela época, agora tem uma nova chance de poder estar aceitando ele numa nova forma, entendeu? Então, em vez do cristão se regozijar, nossa, uma nova possibilidade agora das pessoas aceitarem Jesus sem ser pela forma convencional, que é Cristo, né? Agora é uma forma alternativa, né? Que é a besta. Entendeu? Em vez dos cristãos ficarem felizes por isso, parece que fica irritado. Ai, não, que só Cristo é o caminho certo. Qualquer outro meio aí já é meio duvidoso. Beleza, não quer acreditar? Lá fora a gente se acerta. Entendeu? Eu sei que o que eu estou falando é verdade. Se você não acredita ou não, isso não invalida o que eu acredito. Então, continua sendo verdade do mesmo jeito. E já se poderia até fazer um vídeo, né, de diferenciação entre Jesus Cristo e Jeová Cristo, que nem eu falei aí no vídeo, que um tem o Espírito Santo, o outro não tem. Um foi batizado, o outro vem para batizar.
E outra característica que difere os dois também é que Jesus Cristo ressuscita os mortos, mas Jeová Cristo não tem poder de ressuscitar os mortos. Não à toa que ele faz o pessoal se esconder durante a grande tribulação para se manter vivo, porque se ele tivesse o poder de ressuscitar, era só ele falar: virem mártires, morram por mim, quando eu voltar eu ressuscito todo mundo. Ele não tem audácia para fazer isso. Por quê? Porque ele sabe que ele não tem poder de ressuscitar. E por isso que ele quer que as pessoas sobrevivam ao Apocalipse para estarem vivas, porque essas que forem sobreviver, que se manteram em vida, é que vão entrar no reino. Ele não tem como trazer a pessoa que morreu de volta à vida, como Jesus Cristo fazia. Entendeu? Então é aí que tá, porque ele não é a verdadeira fonte da vida. Entendeu? Se ele fosse, ele conseguia ressuscitar, mas como não é, ele faz de tudo para as pessoas se manterem vivas para não morrer durante a grande tribulação, entendeu? Por isso que eu falei que o Apocalipse, a questão do Apocalipse é de vida ou morte. É em torno disso que gira. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.